Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje vai edificar muito a vida de todo mundo. Como a gente faz para edificar a nossa fé? E, gente, realmente a gente fala de ter uma fé inabalável. Como ter essa fé inabalável? Eu mesma percebo que às vezes eu tenho tanta fé, tipo, eu não vou pegar doença nenhuma, não vai acontecer nada com a minha família, mas aí a gente liga a televisão e a gente vê que literalmente 1.000 tem caído ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Então, como ter essa fé inabalável? De onde a gente tira a fé? Principalmente no tempo que a gente está vivendo e sabendo que a gente só está presenciando o início das dores. Coisas muito piores virão. Pela palavra de Deus, a gente vai ver, assim, tem um nuance das coisas que virão, mas eu acredito que serão coisas tenebrosas. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que nós não devemos temer. E se o Senhor está falando para a gente não temer, é porque realmente nós não precisamos nos preocupar. E hoje eu vou te ensinar como aumentar a tua fé, como aumentar aí a tua fé inabalável, né? Fazer da tua fé uma fé inabalável, que mesmo chegando as notícias ruins perto de você, você não vai ser atingido, você não vai se preocupar. Então é isso que a gente veio fazer hoje no vídeo. Espero que edifique a vida de vocês e sem mais delongas, bora pro vídeo, né? E, gente, eu já quero começar esse vídeo lendo um texto da Palavra de Deus. A gente vai ler alguns textos aqui nesse vídeo para que a gente possa edificar a nossa fé. E eu vou dar a receita para vocês de como fazer isso. E o primeiro texto que a gente vai ler, um texto não, né? Quase que uma frase, é bem pequenininho, que vai ficar lá em Josué, no capítulo 1 e no versículo 9, que vai nos dizer assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Então, gente, o que eu tiro desse texto é justamente o que eu falei para vocês. Nós não precisamos temer. E principalmente nós não devemos temer a morte, porque a gente precisa entender que a nossa vida aqui é como uma passagem e ela vai passar. Nós nascemos, crescemos, morremos e é muito rápido todo esse processo. Nós vivemos aí em média 60, 70 anos aqui no Brasil, pelo menos, então é muito rápido a nossa vida. E o que nós devemos entender é que nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, para que a gente vai temer? Nós temos que descansar e confiar, crer no nosso Senhor e confiar nossa vida nas mãos dele, porque olha, gente, ele é o dono da vida. É ele que tira e é ele que dá. Então, nada acontece sem a permissão dele. Eu queria ler um segundo texto para vocês, que vai ficar lá em Isaías, no capítulo 43, e no versículo 1 até o 4, que vai nos dizer assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma arderá em ti. Porque o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então aqui o Senhor mostrando mais uma vez o quanto as nossas vidas são preciosas aos olhos do Senhor. E se nós amamos ao Senhor verdadeiramente, nós temos que confiar nele. Se cremos que o Senhor existe, se cremos que ele não é uma invenção do homem, se cremos que ele não é só um sentimento, mas sim que ele é real, ele existe, ele está aqui. Embora os nossos olhos físicos não o possam ver, nem a sua glória, nem os seus anjos, algumas vezes a gente consegue ver nuances aí, igual as experiências que eu conto com Deus. A gente pode ver alguns anjos, a gente pode ter aí experiências no monte, ver o monte acender, ver a glória de Deus. Algumas vezes Deus nos dá os nuances, assim, sabe? Como por espelho da glória dele. Mas os nossos olhos, infelizmente, não podem ver o Senhor ainda, porque nós estamos em carne. Mas nós temos que crer que o Senhor é conosco e que ele nos ama e que somos preciosos aos olhos do Senhor. E é interessante que ele vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios passares,
eles não te submergirão. O que isso está querendo dizer? Que nós vamos passar pelo fogo, que nós vamos passar pela água. Não está dizendo que ele vai nos livrar, mas está dizendo que ele vai estar lá com a gente, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. E, gente, o terceiro já, né? O terceiro que eu vou ler para vocês vai ficar lá em Salmos 27, no capítulo 1, que vai dizer assim pra gente: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força. De quem me recearei? E, gente, mais uma vez, o Senhor provando que Ele é com a gente e que tudo que a gente orar e falar com o Senhor, Ele é capaz de nos ouvir, de nos livrar. Eu mesma tenho tantas histórias para contar de livramentos que o Senhor me deu. Ao longo aí dos meus períodos de oração, o Senhor ouviu a minha oração, a minha súplica e respondeu. E assim também Ele faz com todos os seus servos que clamam a Ele de verdade, de coração, com pureza de coração, sabe? Não querendo nada em troca, mas querendo a presença do Senhor. E muitas das vezes a gente passa por problemas, a gente clama ao Senhor e Ele nos atende. Então, eu acho que o problema da falta de fé é justamente isso. A gente não acredita. Às vezes a gente vem um espírito de incredulidade e a gente não acredita que o Senhor está ali com a gente. Às vezes a gente esquece que a gente está aqui vendo televisão, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, estão nos vigiando. E eu acho que quando a gente começar a ter essa percepção de que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor o tempo inteiro e de que Ele está nos observando, a gente vai passar a confiar mais no Senhor e de ter mais fé, para acreditar que Ele vai nos guardar, que Ele vai ser conosco, que nós somos importantes para o Senhor e que Ele nos ama. Em mais um capítulo que eu vou ler, vai ficar lá em Provérbios, no capítulo 3, e no versículo 5, que vai nos dizer assim: esse é o segredo, hein, gente? Presta atenção, porque Provérbios é um livro muito rico. Se você puder ler ele completo na sua casa, leia, porque vai te acrescentar demais. Vai dizer assim pra gente: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Saúde para os teus ossos. Quer dizer, olha aí qual é a receita. Crê no Senhor, busca a face do Senhor, teme ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é temer, gente? Temer, eu tinha muita dúvida, é engraçado, quando eu era criança. Temer eu tinha muita dúvida porque eu achava que eu tinha que ter medo de Deus. Mas não, temer não é ter medo de Deus. Temer é ter respeito pelo Senhor. Nós temos uma geração em que muitas músicas, eu realmente não gosto disso, sou muito envolvida com louvor. Mas quando eu ouço esse tipo de louvor, realmente isso me dói, me machuca. Ver cantores e cantoras chamando Deus de você. Não, gente, é necessário que a gente tenha um respeito, porque nem como o senhor mais velho que a gente não chama de você, a gente fala o Senhor. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, temer ao Senhor não é ter medo, mas temer ao Senhor é ter respeito, é saber que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Então nós não podemos tratá-lo de qualquer forma. Temer ao Senhor é confiar no Senhor e ter Ele como literalmente o nosso Senhor. Nós somos os seus servos e Ele é o nosso Senhor. Então o mínimo é o respeito, gente. E eu tenho visto muito isso e é algo que tem entristecido meu coração. Enfim, nem tem muito a ver com o assunto, mas é algo que eu gostaria de comentar com vocês. Tenham muito cuidado com essas músicas que falam que Jesus é você, o Senhor é você. Não, Ele não é você, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, gente, o que eu achei mais interessante fica aqui no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Interessante que ele vai falar, teme ao Senhor primeiro. Primeiro teme ao Senhor, busca as suas escrituras, busque ter intimidade com o Senhor, teme o Senhor, respeite o Senhor, respeite o nosso Deus. E depois, aparta-te do mal, faça a tua parte. Não tenha contato com nada que seja mal, pecaminoso. Se ainda existe algum pecado que te aflige, a palavra de Deus vai dizer, fuja do diabo e ele fugirá de vós. Sabe? Fuja do pecado, fuja de tudo que é errado. Se você insistir em não pecar mais, você colocar na sua cabeça, eu não vou mais pecar, jejue e ore ao Senhor, Ele vai te ajudar. Você vai ver que com o tempo você não vai mais sentir vontade de fazer aquilo que você fazia, aquele pecado que você praticava.
Então, fuja do pecado, fuja do diabo e ele fugirá de vós. Vai em direção ao contrário do pecado. E isso vai te ajudar muito a ser um cristão muito melhor e a ter muito mais fé. E a fé, gente, por último, vem da intimidade com o Senhor. Se você não tem intimidade, você não tem como conhecer o Senhor. A gente só conhece alguém quando a gente conversa com essa pessoa, quando a gente lê coisas sobre essa pessoa, no caso, a palavra de Deus, né, dando esse exemplo. No caso, quando a gente busca ter intimidade realmente, sabe, com aquela pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Você não tem como ter fé se não buscar ao Senhor. E principalmente ler a palavra, porque a Bíblia vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vai vir conforme você vai lendo a palavra de Deus. Você vai percebendo os mistérios de Deus tão grandiosos e você vai tendo mais fé. Aquilo vai alimentando a tua alma até que você tenha uma fé inabalável. E, gente, o último que eu quero ler para vocês, pra gente finalizar esse vídeo, fica lá em Mateus, no capítulo 10 e no versículo 28, que vai dizer assim pra gente: não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui. Não temas os que podem matar o teu corpo. Quer dizer, não temas os perigos, as coisas que virão principalmente, né? Mas Jesus está falando: não tema o que pode matar o teu corpo, porque o corpo, gente, é passageiro, como eu disse lá no início do vídeo, você se lembra? Não tema o que te pode fazer mal ao corpo, as pessoas que podem fazer mal ao teu corpo. Mas tema de verdade ao diabo, aquele que pode fazer mal à tua alma. E além de matar o teu corpo, pode jogar a tua alma no inferno. E a tua alma é para sempre, é eterna. A alma do homem, o espírito do homem é eterno. Então, tema esse que pode jogar a tua alma no inferno. Ao diabo nós temos que temer, não as pessoas que podem nos fazer mal. Porque, como eu disse para vocês, a nossa vida é passageira. Nós não devemos ter amor a essa vida, mas devemos ter amor à próxima que virá e que cremos que está chegando com a vinda do nosso Salvador. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a fé de vocês, que vocês fiquem firmes na fé, fiquem firmes no Senhor. Não desanimem, mas renovem as suas forças no Senhor, porque Ele é quem pode renovar as nossas forças. Nós, por nós mesmos, a gente já estaria apavorado só nesse início. Mas Deus tem me dado uma graça tão grande de ter tanta paz na minha casa que parece que não tem nada acontecendo, sabe? E eu peço a Deus que continue me dando essa paz e que dê a vocês também essa paz de descansar no Senhor, mesmo em tempos de tribulação, tempos difíceis. Não que a gente já esteja na grande tribulação, não estamos, mas nós já estamos aí adentrando nela, né? Nós já estamos aí no início das dores. Então, tenham isso em mente, coisas piores virão, mas não tenham amor à vida de vocês. Antes, tenham amor ao Senhor acima de tudo. Por isso que Deus vai dizer, é o primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, nada pode nos abalar. Porque Deus nunca vai nos abandonar. Então, nós não precisamos nos preocupar com nada, não é mesmo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de ajudar com o teu compartilhamento. Então, gente, é isso por hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!